Olá, pessoal. Aqui é o podcast Energia Estelar. Eu sou Marta Uesch. Eu sou o Manx. Geisa Vidal. Estamos hoje com o Ramon. Ramon, seja bem-vindo. Ele que a Geisa está aqui já apaixonada por ele. Calma, Felipe, não é isso que você está pensando. E para trazer muita coisa, que a gente está nesse começo de ano novo astrológico, então, para trazer mais informação, para te ajudar. E quem está aqui online hoje também vai poder pedir uma carta. Depois você pode pôr o seu nome, sua data de nascimento, ele vai mandar uma carta para você no ano. E seja bem-vindo. Muito obrigado, agradeço pelo convite. Né? É sempre um prazer estar aqui. Sempre um prazer não, a primeira vez estar participando, é uma grande honra de estar aqui nessa discussão sadia com vocês. Mas ele vai voltar, né, Marta? Olha, a gente trouxe eles lá do Rio Grande do Sul. É mesmo? Uau! Então, ou a gente vai pra lá também já. Pode ser. Eu nem sei o que vai sair daqui, mas ele vai voltar, né? Maravilha. E como é que... Me conta um pouquinho da sua história, de como você se interessou, porque uma coisa que a gente fala muito, né, e é interessante trazer isso, porque a maior parte das pessoas que se interessam por esse mundo mais místico, mais esotérico, são mulheres. Sim. Né? E às vezes até a nossa dificuldade de trazer entrevistados homens, porque tem uma certa, até às vezes um certo preconceito de falar que isso é coisa de mulher e Sim. tal. Então, como é que foi para você esse chamado? É desde pequeno? Você via as cartas? Como é que Então, na verdade, a minha processo? jornada mesmo, ela já começa em casa, né? Eu me refiro assim à jornada espiritual desde pequeno, porque meu pai, ele já era kardecista, né? Então, eu já tinha envolvimento com o espiritual desde cedo, né? Sempre de ter aquela questão da mesa branca, né? Em casa ter aquelas reuniões e afins, mas assim, o meu caminho com a magia em si, o encontro com a magia, ele começa em 2006, né? Por volta dos 16 anos. Então, começa em 2006, eu comecei praticamente no kardecismo, depois eu fui para Umbanda, né? Depois de um período, eu passei pelo Ifá também, que é um culto tradicional nigeriano, né? Fui iniciado também. Eu passei pelos psicodélicos também, por plantas de poder, psicoativo. No xamanismo, eu passei por um período de 12 anos. Porém, o tarô, ele começa a entrar na minha vida em 2008. Primeiro, eu começava a jogar sozinho, sem estudo, com aquelas cartas de baralho comum. O tarô, ele veio um pouco depois. Aquelas cartas da Copag, assim? Sim. Inclusive, eu ensino a jogar. Olha só que legal. Você tá lá na jogatina e fala, vamos tirar uma sorte aqui. Sim. Inclusive, aquelas cartas do baralho comum, elas são os arcanos menores do tarô de Marcelo. Olha só, para quem não sabe, né? E o interessante é que esse baralho comum, ele começa no século X com a dinastia Tang, né? Ele antecede ao tarô, né? Mas voltando aqui para uma jornada, aí começa o interesse pelo tarô. Primeiramente, eu comprei um tarô, foi o tarô de Marcelo. Eu achei meio complexo no início, né? Porque, de fato, é um tarô mais complexo que tem. Então, se a gente for analisar em comparação com os outros. Mas ele é praticamente a matriz dos outros tarô. E aprender tarô de Marcelo, você consegue decodificar qualquer tarô. Né? Mas o que acontece? Se a gente for abordar um pouco a história do tarô, né, o pessoal acha que o tarô já veio pronto, mas, na verdade, não. Ele veio... Ele começa com poucas cartas, ele começa ali no final do século XIV para o século XV, né? A gente já tem, assim, uma divisão ali da questão chegando ali no iluminismo, né? Então, se você olhar para o tarô, você vê que é uma arte renascentista. E algumas ordens iniciáticas propagam ainda até hoje que o tarô ele veio do Egito, né? Mas essa afirmação ela não se sustenta, porque... Jean-François Champollion, ele traduz a pedra de Roseta e vê que lá não tinha nada de tarô. Tinha a receita de pão, uma série de coisas, menos tarô. A única coisa que pode se associar um pouco ao Egito, que tem lá os 22 caminhos, né, dos mortos, lá, e etc., o deus escriba, Tote, etc., e os 22 arcanos maiores. Mas essa construção veio bem depois, né? Bem depois, assim. E até pelo fato dos arquétipos mesmo, Sim, né? O arquétipo do rei, da rainha, a corte, né? Da Europa. Você pega o Papa, né? O Egito não tem Papa, né? Você pega também a carta do julgamento final, é muito claro, né? Onde pertencia. E o interessante é que você pega tem a tumba de um Papa que tem as 4 virtudes cardeais, né, que seria a justiça do tarô, a força, né, a temperança ali também. Então, a gente já vê uma questão europeia, né, explicitada ali. E se você for abordar também, o tarô, ele
ele não tem assim uma etimologia precisa da palavra, né? Algumas ordens iniciáticas deduzem como caminho de vida, etc. Mas o clero mesmo denominava as pessoas que jogavam tarô. A tradução seria como pessoas tolas, burras, né? Porque o que acontece? A questão cartomântica com o tarô também veio depois. O tarô ele começa como presente de casamento para a corte, também como arte, né? Uma arte renascentista. Mas assim, existe alguns textos clássicos do clero que fala de um texto em, se não me engano é francês, Les Cartes, que já falava das mulheres, as pitonisas jogarem cartas. Porém, essa ideia começa a ganhar robustez no século XVIII com Antoine Courtquebelin, que era um linguista francês, né? Ele tinha um livro de 9 volumes, que, se eu não me engano, no oitavo volume, ele é convidada por uma amiga até a França, né? E lá ele vê várias cartomantes jogando, etc. Em 15 minutos, ele observa aquilo e deduz que o tarô veio do Egito, né? Uma visão apressada. Daí que começa a história. Porque ele era uma pessoa muito famosa, era um filósofo, era um linguista da época. Qualquer pessoa ia dar crédito a ele, né? Naquela época também estava a questão da egiptomania, né, muito presente ali. Então, tudo o pessoal falava que era do Egito, veio do Egito, etc. Também associaram os ciganos ao Egito, mas o que acontece? Os ciganos, eles chegam primeiro na Península Balcânica ali, mas eles vão chegar na Europa ali mais ocidental, posterior ali a 1419. O tarô já existia meio século antes, né? Então, também essa ideia de falar que os ciganos trouxeram o tarô não se sustenta. Os ciganos, assim, estudos assim mais... podemos dizer assim que a gente pode dar mais crédito à língua romani mesmo, ela pode se aceitar que ela deriva do sânscrito, né? Então, que eles vieram da Índia, etc., podemos deduzir que sim, né? Os estudos mais recentes explicam isso. Porém, os ciganos eles trouxeram da Índia a quiromancia. A quiromancia também não é oriunda dos ciganos, porque nos Vedas também, literaturas já do século 3 a.C., já tinha quiromancia também, né? Então, os ciganos eles já pegou o bonde andando também. Mas aí o tarô ele começou a ganhar esse viés místico com o Eteila também, do século XVIII, depois de Antoine Courtquebelin. Ele compra essa ideia do Antoine Courtquebelin. Ele, inclusive, é um dos primeiros professores de tarô do mundo, Eteila, né? E um dos primeiros cartomantes homem, né? Porque naquela época, depois do Antoine Courtquebelin, o tarô ele começa a ganhar um viés também para Afonso Lenconstant, Eliphas Levi, um grande ocultista do século XIX. O tarô começa a ganhar uma robustez assim, mais esotérica, com Cabalá, começa a associar as letras hebraicas. Com astrologia, alguns associam com astrologia também, né? E a misoginia, ela naquela época era muito acentuada, então o Levi falava, não, estudar tarô e cabala é para os homens, as mulheres que são burras, elas que são destinadas a jogar carta, etc. Olha, né? que interessante, aí essa né? questão, o Levi ele começa a associar o tarô e cabala, ele começa a fazer alguma associação, depois dele o Oswald Wirth, né? O Papi também, mas assim, essa ideia ganha mais corpo com a Ordem da Aurora Dourada, a Golden Dawn, que começa já a organizar assim, uma questão que já seria mais organizada, as letras hebraicas e astrologia. Tanto que na Golden Dawn, para você mostrar que sabia, mesmo assim, depois de um grau da Golden Dawn, para você passar de grau, você tinha que fazer seu próprio tarô e era ocultamente alguns graus da ordem explícitas ali. Se você pega o tarô do Arthur Edward Waite, da Pamela Camilo Smith, você vai ver que nos arcanos menores ali, principalmente espadas, vai falar do grau da maçonaria. Né? Ele está cheio de chaves ali cabalísticas ali, ocultas nele. Né? E aí eles começam a associar, eles pegam ali os 22 arcanos maiores, eles colocam em cada caminho da árvore da vida, e os arcanos menores vão estar nas 10 sefirotes. Um exemplo, o mago. Você pega o mago ali, ele vai ter a letra Beit. Beit seria a casa de Deus. E o mago ele vai estar entre Keter e Binah. O entendimento, a sabedoria divina que começa a ter um entendimento. Você pega o louco seria o sopro de Deus, Aleph. Aí você tem a Beit, você tem a casa, você tem um sopro de Deus. Aí você vai pegar a papisa, né, mais comumente chamada antes, ela teria a letra Gimel, né? Aí tem aquela passagem bíblica que eu vou falar, né? Mais fácil o camelo, porque a papisa ela está abaixo de Daat, né? Para passar por Daat, para chegar nas tríades supernas da Sefirot, você tem que passar por Daat, né? Que é o abismo. Aí você tem a imperatriz, ela vai ter a letra Dalet, que seria
porta, né? E aí entre a imperatriz vai estar os 2 e os 3, né? E aí por aí vai. Aí você tem o sopro de Deus, você tem a casa, né, de Deus que é o mago, você tem o sumo sacerdote, o papa, que seria prego, né? A letra Vav, né? Pregação também, você pode usar isso na leitura como pregação. E tem um fato interessante também, se a gente for observar aqui, cabalisticamente falando, cada carta do tarô, como você está mencionando do signo, que você vê a força, correto? A força ela vai estar relacionada ao signo de Leão. Essas outras cartas, como o 5, o 6 e o 7, vão ser aspectos menores do signo de Leão falando, né? Ah, entendi. Olha só, a força seria a regência principal. Sim. A sabedoria principal, sim, né? O arquétipo da força. Que são arquétipos menores da força que vão estar falando. Exemplo, o 5 de paus aqui é Saturno em Leão. O 6 de paus é Júpiter em Leão. O 7 de paus seria Marte em Leão no terceiro decanato. Aí tem os decanatos. E aí, se você for observar magicamente para você fazer alguma ritualística, você pode olhar a mansão lunar e confeccionar pantaco também, entendeu? Isso aqui você usa para magia. Um exemplo aqui. Esta carta aqui, como ela era no terceiro decanato. E como correspondência vai ter o anjo Marraciá e Leilael. E através disso você pode indicar salmos para a pessoa também, para ela vencer aquela dificuldade. Então, quando a pessoa, naquela época, para ela buscar um tarólogo ou alguém que ia ler o tarô para ela, é como se você quisesse dar as informações, as mensagens divinas, pelos símbolos que iam saindo, né? Sim, é interessante você falar essa pergunta. O que acontece? Eu entendo da seguinte forma, tem várias formas de interpretar isso. O tarô ele seria como um alfabeto simbólico, mas o cartomante ou cartomante, o intérprete, ele vai traduzir aquilo por símbolo. O que acontece? Alguns vão dar como campo móvel, registro acástico. Eu, como uma linhagem mais hermetista, eu interpreto como a alma do mundo. A alma do mundo, o grande agente mágico, onde a magia acontece, ela seria um intermediário entre o divino e o humano. Mais modernamente, o Jung vai chamar de inconsciente coletivo. Seria essa alma do mundo. Então, o que acontece? Nessa alma do mundo vão estar desenhadas várias figuras, né, de predestinos daquela pessoa, e através da simbologia das cartas, o tarólogo vai ser inspirado ali, e através do estudo dele, para a intuição funcionar, tem que ter um estudo, porque não é possível você intuir algo que você não conhece, né? Exemplo, se eu falar para a pessoa intuir isso aqui, ó, tô lascada. Um 7 de espadas. Não dá, né? Mas para quem já pegou, já sacou, que a gente vê que é uma espada no meio, que ela vai romper as 6 espadas, né? A inércia do outro 6, entendeu? Mas aí já precisa ter uma ideia da simbologia, do que está por trás do símbolo, né? Um outro exemplo aqui, ó. Se sai um 4 e um 5 de copas. A pessoa poderia ter várias interpretações, mas assim, diretamente, cabalisticamente, essa interpretação, você pode falar, olha, se for para um relacionamento, seu relacionamento ele prevalece estabilizado, mas ele está tendendo mais para amizade. Ele perdeu aquele lance charmoso. Por quê? Porque na árvore da vida está entre Gevurah e entre Reset. E a força, ela existe ali, entendeu? Como harmonizar os contrários, entende? Então, cabalisticamente, também dá para você usar várias coisas. Exemplo, aqui você pega um 6 e um 5, de qualquer natureza pode ser. Um 5 e um 6, em qualquer situação da vida, a justiça vai estar nas entrelinhas ali, dialogando, falando que ela tem que colocar os pingos nos is, tem que ajustar. Ou, de repente, também ela pode adivinhar alguma questão de justiça. Então, ver nas entrelinhas, entendeu? As interpretações cabalísticas, né? O tarô de Marcelo, ele vai abrir portas para você também, tipo assim, para você abstrair da mente, de um significado só pronto. E é possível você jogar tarô sem tarô também. Ah, é? Como que Sim, é isso? Opa. Exemplo. Você se torna o tarô? Você se torna o próprio tarô. Exemplo, eu consigo fazer isso de atender. Intuitivamente, eu vejo a carta que vai vir por intuição na minha mente e eu consigo acertar aquilo, entendeu? Muito bom. Eu duvido. Eu só acredito fazendo um teste. É possível. Então, por exemplo, se eu estou com uma situação, existe uma resposta divina com símbolos, que aí quem vai ler o tarô, ele vai poder explicar um pouco. Interessante você citar esse ponto aí de divino, de divinar. Né? O pessoal tem um certo preconceito com adivinhação. Mas, etimologicamente, essa palavra é divinatório, né? De divos também, né? As próprias
pitonisas na Grécia, né? A questão de divinar. Né? Eu acredito que sim, a mensagem divina, o tarô em si não tem uma questão de estar relacionada a alguma divindade, se a pessoa quiser o consagrar, né? Consagrar, separar para o sagrado. Sim, é possível, mas não necessariamente assim, inspirações divinas, né? Mas se ela quiser consagrar um Deus em específico, não tem nada de errado. Mas corresponde ao que você falou. Só que assim, diferente da astrologia, eu vejo o tarô como um futuro mais próximo, né? A astrologia, você prevê previsões mais longas, né? Sei lá, da vida, ciclos. Até do seu passado. O tarô, ele vai até 3, 6 meses é possível, entendeu? O tarô, eu também não acredito muito em livre-arbítrio quando se trata de oráculos, até como ser humano em geral. Porque o que acontece? Agora é o tema do corte, né? Por quê? Porque se você fala que a pessoa é livre, né? Se você parte para a neurociência, né, alguns estudiosos da neurociência vão defender que as suas escolhas, elas são frutos da pressão do seu ambiente. Você não escolhe aquilo que realmente você quer. E Schopenhauer tem uma frase também bastante interessante, que o homem é livre para escolher o que quer, mas não para querer o que quer. Exemplo, você pode escolher, mas querer aquilo é diferente. Exemplo, você não controla seus desejos, sua fome, etc. Entende? Então, o nosso livre-arbítrio é um pouco limitado. E até porque, se você entende o inconsciente é mais rápido que o consciente, sim, né? Sim. Então, já aconteceu tudo no seu inconsciente. Sim. E aí você só está achando que você escolheu. Mas é o movimento do inconsciente também, né? Eu acredito que sim, porque igual você citou aí, os astros, eles vão emanar para a alma do mundo, e a alma do mundo vai influenciar o inconsciente coletivo vai influenciar o inconsciente individual. Né? Então, já é uma pré-escolha que você não escolheu. Não entende? Escolheu. Existe um movimento, né, dentro desse... Resumindo, a culpa não é minha. Tem que olhar lá no tarô. Existe assim, né? A gente comparar o tempo de Deus com o tempo humano é um pouco diferente. Então, o Santo Agostinho, ele deduz assim que não existe passado, não existe futuro, não existe presente. Se você for analisar, nada é no passado, o passado não é, o passado não tem existência material, portanto, o passado não é. O futuro ainda não chegou, o futuro não é. Não tem como ser tangível. O presente, é estranho o presente que, se fosse, permaneceria, né? Mas o presente se torna passado. Mas como eu sou uma pessoa, nós somos pessoas finitas, né? Estamos no devir, no plano transitório, onde as coisas são e não são, então tem que ter eternidade, que é o tempo divino, que é presente o tempo todo, né? Então o tempo do homem, do tempo da espiritualidade é totalmente diferente, né? A gente não pode, de repente, misturar, né? E eu acredito que a gente tem livre-agência, né? Livre-arbítrio a gente não tem um pouco, mas não é tanto assim. Aí que eu tenho uma pergunta. Sim. Porque eu fiquei pensando, né, quando você comentou sobre a história da evolução, das Sim. cartas, porque é um símbolo. Sim. E o símbolo, muitas vezes, é um diálogo entre a pessoa e o que aquilo simboliza para a pessoa. Sim. E então a gente pode entender, talvez, que a humanidade foi conseguindo aprofundar nesse símbolo para conseguir trazer o que é o símbolo para a gente neste momento histórico. Sim. O interessante você abordar essa questão, né? Algumas pessoas vão ter uns tarôs mais modernos, vão trazer uma coisa mais... arquétipos mais... O rei é um... Isso, para uma questão mais atual. Eu já tenho um viés um pouco mais clássico, eu sou um pouco rabugento nesse sentido, entende? Eu prezo pela questão mais assim, conservadora no que tange a tarô. Porém, o tarô ele não tem uma regra exata, simbólica para você ver. Um exemplo aqui, os enamorados, né? Você vê aqui o Cupido, né? Tem 3 pessoas. Suponhamos que essa mulher aqui a mais velha, você pode denominar como uma sogra que está fofocando com o genro, você pode denominar como uma terceira pessoa na relação, você pode ver várias perspectivas, entendeu? Como um amante, né? Como um caminho que ele tem que escolher entre 2 mulheres. É uma escolha aqui fruto de uma indecisão, de uma encruzilhada da vida, entende? Teria várias interpretações, né? Para a gente aprofundar nisso aqui. Aí poderia ser uma questão também de... Se a gente for pegar uma questão da jornada do tarô, né, nos enamorados, seria quando a pessoa começa a se desenvolver num princípio sexual, dela escolher aquilo que ela quer. O Papa seria a instituição, né, as escolas, o ensino, o imperador, o contato com o pai, a imperatriz, o contato com a mãe, a papisa, quando o bebê começa a desenvolver a intuição, o mago seria
quando ele começa a babuçar as primeiras palavras. Se você pega ali o carro, é quando a pessoa ela sai de casa, ela toma ali as rédeas da vida. A justiça, ela vai pesar. Será que foi bom ou não foi bom ter saído de casa? O eremita é a idade que chega, né? A roda da fortuna é os altos e baixos da vida. Você chega na força, é matar um leão por dia. Você chega no pendurado, é um mistério interessante, que o pendurado ele vai entrar numa via mais espiritual, né? O pendurado ele tem um grande mistério. Se você pega, se soma 1 até 12, 1, 2, 3, 4, até chegar a 12, vai dar 78. E o tarot tem quantas cartas? 78. E o pendurado é o sacro ofício, o ofício sagrado. E se a gente for voltar essa carta, lá na Idade Média, o nome enforcado seria um tanto errado, um erro de tradução. Porque pendurado eram os traidores, que eram pendurados em praça pública, né? Ladrões, pessoas que não pagavam dívidas, se quisesse manchar a imagem de uma pessoa, pintar ela e também pintar ela. E o mago também é um erro de tradução, porque o mago mesmo do tarô, né, ele seria como se fosse aquele camelô, né? Um charlatão. Bagatela, né? Aqueles camelô, trambique, né? E essa tradução, se a gente for pegar mago, a palavra mago, ela do Pérsia, magos, né? E do babilônico, Meguxá também seria adorador do fogo, seria como um astrólogo, né? Mas evoluiu com o tempo para uma perspectiva mais de conselho de reis e rainhas, né? Era sempre um astrólogo, mas o mago ele não poderia se considerar esse mago, né? Porque ele seria um charlatão de tarô. Aquele que acha que sabe, mas não sabe, está enganando. Ele é um saltimbanco, né? Ele é um trickster, né? Na verdade, ele é um trickster. Ele é podemos dizer assim, o mago ele tem um certo problema com a vontade. O mago muitas vezes é aquele que fala muito, mas na hora de entrar na ação ele não tem tanta ação. Ele tem muita habilidade de eloquência, né? Ele é ótimo para representar uma situação que vai falar de convencer os outros. Agora a papisa ela já é mais profunda. A papisa é o conhecimento divino, a intuição, né? Agora a imperatriz, ela, como ela é gestante, ela tem mais a ver com a questão que ainda vai dar frutos. Não necessariamente ela vai, de fato, parir, né? Aquele não é uma jornada ainda, né? E interessante que previsões, assim, eu estava vendo um tarô do César de Curitiba, até conversei com ele na época, dele fazer uma previsão para o Brasil e para a Espanha, né? Que o mago ele tinha saído para a Espanha, que ele ia ganhar. Algumas pessoas, não, mas não tem como, etc. Né? E, na verdade, ele deduziu que ela era vencedora pela imperatriz, né? E não pelo mago. Porque a imperatriz, ela está sentada num trono gostoso, já é um trono conquistado. O mago, não. O mago é um prédio rabiscado, entende? Ele não é uma carta assim desse poder todo como é denominada, entende? Ela é mais uma inspiração, é um trabalho, um primeiro passo, né, do tarô. E qual a diferença para você da escolha de ler o Marcélia ou o Cigano, por exemplo? Olha, não faz nenhuma diferença. O que eu gosto de Marcélia é que ele me exige mais a buscar e decodificar todos os símbolos, entendeu? O baralho Cigano já é muito assim, intuitivo, né? Tem essa questão, o estudo ajuda demais. Porém, o tarot de Marcélia te exige mais repertório, entendeu? Somente esses símbolos inconscientes, o que a espada traz como informação. E o pessoal tem muita confusão de interpretar paus e espadas no tarot de Marcélia, né? Acaba tendo uma grande confusão, mas desmistificando aqui, sempre as cartas ímpares do tarot de Marcélia, elas vão ter uma espada no meio e elas são sempre avaladas, tanto pares e tanto ímpares, né? Por exemplo, eu vou pegar uma carta par aqui. Aqui a gente tem um 6 de espadas. Sempre vai ter flor, com exceção do 10 de espadas. Né? As pares sempre vão ter flor no meio e as ímpares vão ter espadas, com exceção do 10 de espadas. Já a paus, a gente vai ver uma questão cruzada aqui, ó. Não é ovalado igual de Marcélia. E a predominância do vermelho. O de Marcélia vai ter uma borda sempre amarela e vermelha. E você vê que o preto é predominante, entende? E aí você pode, dentro de uma consulta, você pode fundir elementos. Se sai mais cartas de fogo e poucas de água, né? Ou mais de água, exemplo, a água ela apaga o fogo. Então aqui está perdendo força, né? Exemplo, terra e fogo, né? Pode ser queimada, secura, entende? Então, através dos elementos também a pessoa vai denominar. E se ela quiser usar as chaves cabalísticas, astrológicas, também é um convite, né? E o tarô para vocês, para esse ano, o que você vê como um caminho, né? Com o que está sendo estruturado? Então, olha só, esse tipo de previsão assim mais frequente do ano,
Eu acho legal também o tarô, mas eu prefiro a astrologia. Mas assim como a astrologia, eu vejo que o Brasil ele pode crescer muito no ramo de agricultura. Né? O Brasil, de exportação de agricultura, vai ser muito bom. E também o Trump, no caso, ele pode apoiar o Lula na sua candidatura. É bem possível isso acontecer astrologicamente falando. Olha, você vai... Sim. Esse corte também? Pode, é muito possível que ele vai apoiar o Lula pelas configurações astrológicas. E o que acontece? Como o Sol também vai reger tanto Marte o ano que vem, né? O Sol mais para a astrologia védica, Marte, né? Para a astrologia ocidental. Mas preditiva mesmo, a galera gosta de usar mais a astrologia ocidental. Mas o que acontece? O Marte, ele pode, de certa forma, impulsionar para a questão de guerra, mas provavelmente para a astrologia isso não vai acontecer, né? De estourar de uma terceira guerra mundial, bem provável que isso não ocorra, isso não aconteça. Mas voltando ao Brasil também, pode desenvolver novas tecnologias, né? Que vão, de repente, surpreender uma que já está surpreendendo é o Pix, né? Vocês sabem? Que a bagunça do mundo inteiro é por causa do Pix. Ah, é? É, porque está gerando Pix mundial, então... O Urano em Touro mexeu nessa parte das trocas financeiras. E o pessoal lá não está sabendo lidar com o nosso Pix aqui. Vai Brasil! O Urano em Touro também é interessante, que o Urano em Touro, né? Touro está relacionado à estabilidade, e o Urano ele é mais revolucionário, né? Ele vai tocar nessa questão de uma revolução dentro do sentido financeiro, como você mesmo explicitou. E o Urano em Touro também, aí teria que olhar o mapa de cada país para analisar, mas o Urano em Touro geralmente provoca terremotos também. Que está acontecendo lá na Itália, né? Até acho que no Chile, né? Tá tendo queimada com terremoto. Sim. Então a astrologia ela vai trabalhar de diversas formas, né? O legal mesmo é fazer uma previsão assim, anual. Eu gosto de utilizar tanto a ocidental e tanto a védica para isso, né? Para ter uma visão, uma junção das duas, né? Assim, a ocidental ela é a melhor em questão preditiva de astrologia letiva, né, anualmente. Assim, aí você teria que olhar o ascendente de cada país e analisar as configurações, né, os trânsitos astrológicos que estão acontecendo para chegar num consenso, entendeu? Mas assim, o Brasil, eu tinha aqui a previsão anotada, mas se soubesse que eu ia falar sobre, entendeu? Mas pode confirmar que é bem provável que o Trump ele vai apoiar o Lula na candidatura. E o Brasil, nessa questão de agricultura, né, agronegócio, vai crescer bastante. Muito legal. E vocês querem perguntar para o Ramon a sua cartinha? O que você quiser, Ramon, intuitivo, na mesa. Vamos lá. Por favor. Só uma carta pro ano, para GG. Só pode falar seu nome, só. Geisa. Eu completo? Pode ser só o primeiro. Geisa. Então, Geisa, esse ano você vai começar, em termos de recurso, algum aprimoramento naquilo que você faz. De repente, algum curso, alguma questão para você vai parecer muito interessante. E um homem pode vir a te ajudar nisso, entendeu? Pode vir a te apoiar futuramente nisso aí. Mas eu vejo algum curso, alguma notícia dentro do quesito financeiro para você. Bom. Bom. Crescendo, dinheiro crescendo. Será que é o Filipinho? Filipinho, ajuda nós. Mas também a questão da saúde tem que ter um certo cuidado. E um certo zelo também a travessia da rua, né? Faixa de pedestre, essas coisas, tomar cuidado, com certo cuidado com acidentes, de um modo geral, né? E a saúde também eu vejo você perdendo peso também, né? Tem que cuidar em questão da saúde. Caraca, só notícia boa. Só notícia boa. Rica, magra, que mais aí? Ele fala, veja bem. Não é porque... Não é essa perda de peso que você está pensando. Assim, no amor, as coisas vão estar um tanto, podemos dizer assim, confusas e obscuras, né? Eu vejo que você vai partir de... Tipo assim, é um período, normalmente, que você vai um pouco olhar mais para si mesmo, entendeu? Vai, tipo, eu em primeiro ponto, o amor em segunda opção. É como se fosse assim, preocupar consigo mesma, né? A questão do trabalho ainda vai permanecer um tanto meio que um labirinto. Vai ter coisa boa, vai ter, mas vai ter um caminho um pouco ainda tortuoso, tá? Para este ano. Mas nada impede também de você conseguir
chegar ao resultado maximizado, né? Podemos dizer assim, atingir o ápice da questão. Vai dar trabalho, mas... Sim, mas como eu estou te falando, alguma questão nova aí de recurso financeiro vai ser muito bom. Maravilha. Curtiu, GG? Curti, tá depois dá uma bronca lá no Filipinho. Hoje tem DR. Tem uma pessoa aqui que também quer uma carta. É a Luciana Akemi. Desculpa. Ela quer uma carta. É só um conselho para 2026. Um pequeno. Shorts. Ela é de 8/2/1970. Eu vou responder ela, mas antes, só um detalhe. Exemplo, se a pessoa vai tirar a carteira com brincadeirinha, né, de tirar a carta. Exemplo, louco, a faixa de pedestre, a forma que ele observa aqui. A papisa, a prova escrita. Aqui, o carro... Direção, cuidado. Imperador, o espelho, que é a forma que ele olha, né? A temperança aqui, abastecer o carro, olha aqui, Você pode cuidar do seu carrinho, gente. Lúdica, né? Mas vamos lá. Como que é o nome do moço? Luciana, é um conselho para este ano. Isso, um conselho para esse ano. Luciana Akemi Fujita. Assim, no caso dela, um conselho pessoal, assim, que as cartas dão para ela, é trabalhar mais a estratégia dela. E outra coisa que aponta aqui é o cuidado com rivalidade, tá? Aqui eu vejo, assim, uma mulher próxima a ela, que, de repente, tende aqui mais para amizade. Uma mulher que vai se opor a ela. Então, ela vai, este ano, assim, vai ser um corte de amizade. Vai ficar aquilo que é de verdade, né? Mas, assim, o conselho para ela é ser mais estratégica. Mais estratégica, Ela ficou feliz. Aqui, ficou feliz. Muito bom. Mostra que ela tem as armas na mão para conseguir o que ela quer. Mas a questão está mais na estratégia. Na estratégia para lidar com essa pessoa, né? Sim. Muito bem. Fica atenta aí. Maravilha. Agora a gente escolhe o Jorge. Vamos ver. Jorge Alberto. Também conhecido como Manx. No caso, o Jorge aí de certa forma, controlar mais as finanças, qualquer tipo de investimento. Qualquer coisa eu te empresto um dinheirinho, Jorge. Já começa nessa questão aqui, né? Deixa eu só ver aqui. Só se vive uma vez. Assim, na questão também amorosa para você, vai ser um tanto problemática, assim, da questão de muita indecisão, né? E vem trazer um certo sofrimento para este ano, tá? Em relação ao amor. O sofrimento, assim, é como se você... Eu gosto de usar a metáfora aqui desta carta. É como se o chão escapasse de seus pés, como se fosse uma situação de gelo fino, né? Uma areia... movediça, né? Que você vai pisando e vai afundando. E assim, provavelmente uma nova pessoa também na sua vida vai mexer com você. Então, é bem provável que você vai ter que escolher entre duas pessoas. Cara do Max. A Dani não tá ouvindo, não. Não, corta, Dani. Não, mas não quer dizer que ela escolha, né? Mas é que pode pensar essa escolha aí. Ótimo, Max, é isso aí. A gente tem um tempinho e a Geisa ficou muito encantada quando você falou da astrologia védica. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho rapidinho qual a diferença entre a astrologia védica e a astrologia ocidental e por que a astrologia védica para você é mais assertiva, certo. Como é que funciona isso? Então, a questão principal é o seguinte, a astrologia védica, ela vai basear o seu zodíaco nas estrelas fixas. Exemplo, os antigos, eles observavam o céu. Quando a lua ou o sol estava no determinado nakshatra, estrela fixa, eles anotavam, vai acontecer tal coisa. Né? Então, eles baseiam nas estrelas fixas, né? Nas mansões lunares. A astrologia ocidental, ela vai basear na precessão dos equinócios, né? Exemplo, quando começa o ano, em Áries, etc. Só que o que acontece? A astrologia védica, ela utiliza o cálculo sideral, o cálculo babilônico, né? Então, é uma diferença de 3 graus, entende? Por isso, da questão da precisão, né? Na prática, eu já testei e é mais preciso por esse fato. Porque as estrelas, elas andaram, né? As estrelas fixas, elas andaram. Exemplo, muitas vezes a pessoa é de um signo e na astrologia védica ela vai ser de outro. O ascendente também muda.
Mas muitas vezes, exemplo, já peguei pessoas que são do signo tal, e na Védica continua, dependendo do grau, continua. Mas o ascendente sempre muda. Mas na astrologia Védica, o pessoal no ocidental vai dar muita ênfase para eu sou de tal signo então, e tal. Mas na astrologia Védica não. O signo vai ser importante, onde seu sol está? Sim. Porém, o que vai rolar é o seguinte, o seu ascendente, o seu Lagnesh é o mais importante. A Lua também, o seu signo lunar, eles dão bastante ênfase, né? Mas a principal questão é essa dos graus e e de basear em estrelas fixas, né? E tanto a astrologia védica, a astronomia é cálculo sideral. Cálculo sideral. Eles usam cálculo sideral, então é mais preciso. Se você for um astrólogo mais astrônomo, você vai olhar para o céu e falar, opa, o zodíaco sideral está correto. Não que a outra esteja errada, dá para você acertar muita coisa, mas a astrologia védica é mais precisa. O meu mudou, por exemplo, daqui eu sou peixes com ascendente virgem. Pela védica eu sou aquário com leão. Outra coisa, né? Só que se você vê a análise deles de aquário com leão, pra mim faz sentido. Mas se eu vejo peixes com virgem, também faz sentido. É muito louco. E é interessante você falar isso aí, porque você pode observar que na astrologia védica você vai ter alguma coisa que é parecida com aquário também. Vai pegar, porque vai trabalhar com espadas. Exemplo, a lua em gêmeos, no quarto pada, ela vai cair no Navamsha em escorpião. Então, além da pessoa ter lua em gêmeos, ela vai ter características também escorpianas, entendeu? Então, cada pada vai estar num exemplo. O Mercúrio em Purva Chadra no quarto pada. Ele vai pegar escorpião também no Navamsha. Então, vai pegar cada pada, você vai associar isso, entendeu? E você faz a análise de trânsitos? Na Védica dá para ver também. Tem trânsito, tem uma questão especial na Védica também, que são os dashas. Períodos que você viveu na sua vida, né? Exemplo, você nasce, suponhamos que você nasça num dasha de Marte. Então, a infância pode ter sido complicada, muito confusa, brigas, etc. Vai depender de onde esse Marte está. Se a pessoa nasceu num dasha de Saturno, também é difícil. Aí, exemplo, se a pessoa está num período de Júpiter, então as bênçãos divinas vão entrar no caminho dela. Se ela está num período de Saturno, é um período de amadurecimento. Aí você tem que analisar, né? Onde que aquele Saturno está, onde que ele vai conversar, entende? Então, estes períodos vão envolver, assim, situações daquele planeta. Exemplo, quando a pessoa está num período de Saturno, é bom ela ajudar idosos, né? Idosos vão aparecer para ela com mensagem de Saturno. Saturno está relacionado à questão da figura mais velha, Shani, né? Na astrologia védica. Então, são esses períodos que você vive, né? E, exemplo, tem um Sadesat também, de Saturno, que é quando a Lua está 3 graus... Não, que é 3 signos antes... O Saturno está 3 signos antes da Lua. Aí é um período difícil que a pessoa está passando na vida, entendeu? Aí dá para você analisar tudo isso. A astrologia védica também, ela tem olhares. A astrologia ocidental tem oposições, mais moderna, né? Na astrologia védica você vai ter olhares. Os planetas têm Garhadrishi, também tem Bhavat Bhavam. Cada casa vai ter vários significados em cada casa. Suponhamos aqui que na astrologia védica a segunda casa, ela é a 12ª da quarta. Então vai representar tios maternos, da parte da mãe também. Numa previsão você tem várias previsões, entende? Então a astrologia védica vai ter esse... Ela é mais completa, é isso? Mais completa. Uma vez eu fiz o meu mapa védico e é muito engraçado, porque saiu características da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. Sim. Sai seu mapa vai conversar com as pessoas, tipo... E outra coisa, através do seu mapa, dá para você ver várias pessoas. Suponhamos seu cônjuge, você pode pegar ali Vênus e ver outro mapa através dele e ver como que ele é. Falou que eu teria cônjuge com filhos. E realmente, Felipe ia gostar aí. E a sinastria, que tem gente que fala que quando faz a sinastria, se não for boa, eles não casam. Isso é verdade? Na Védica também tem algumas assinaturas, né? Exemplo, se a pessoa tem ali... tem que analisar uma série de coisas, mas um exemplo, se ela tem o senhor da 7ª na 6ª casa, principalmente Marte. Marte é brahmachara, é celibatário. Então ele vai querer que a pessoa fique só, entendeu? Marte na 12 também. Tem também Mangaladosha, que é uma configuração no mapa, quando tem um Marte e um Kendra, se tiver no Navamsha também, pode ter muita briga no relacionamento. Então, é preciso remediar esse Marte através de joias astrológicas. A gente trabalha com remédios, né? Joias, né? Exemplo, cada planeta vai ter sua joia em específico. E naquele determinado período, consegue controlar. Mas o que acontece? A pessoa com Mangaladosha, né? Com Marte em certa posição, e a outra pessoa não tem, geralmente ela fica viúva mais cedo. Só que se casa com outra pessoa que tem esse Mangaladosha, o casamento se sustenta, né? Só que aí tem muita briga, tem esse detalhe. Aí tem que analisar se o planeta está debilitado, se ele não está, o que acontece, o que não acontece, entendeu? Eu esqueci o nome, mas eu não sei se é o Mangala, quando a pessoa tem
ali uma característica que daí ela tem que fazer um ritual de casamento antes com uma árvore ou com coco Sim, ou com qualquer é de coisa. Marte, é de Marte. Eu esqueci o nome agora. Sim, é de Marte. Tem, porque Pra ela poder casar depois. Sim, tem isso também. Tem vários... O que é que acontece? O Gayatri Mantra, né, o Soja Védica, ele vai fortalecer a sua quinta casa, né? Nesse caso também já ajuda o mantra para Marte também. A joia ajuda muito. A joia do seu ascendente, o ascendente ele vai influenciar várias casas, né? Através do ascendente você tem várias previsões. Por exemplo, a quarta casa para o ascendente é a casa do trabalho da mãe. Então, se você cuidar do seu ascendente, você vai influenciar sua mãe, entendeu? Então, é como se fosse um xadrez, entendeu? Maravilha. E para quem está esse ano meio perdido, como é que ela faz? É para te achar, para fazer uma consulta, quer encontrar um caminho? Então, para a pessoa encontrar um caminho e fazer uma consulta, ela pode me procurar no Instagram, né, Academia dos Arcanos, e também no YouTube, Academia dos Arcanos. E no Facebook, Tarólogo Ramon. Ó, Doni, você não esquece de pôr aqui embaixo, ó, tá aqui embaixo, da Doni. E... para um recado, um aviso para que as pessoas possam lidar com esse 2026 mais leve, com mais tranquilidade, o que você recomenda? Assim, isso é uma questão um pouco relativa se a gente for abordar, porque é interessante, se eu prescrevo uma receita, um remédio para dor de cabeça para todos, né, eu tenho que analisar aquela dor de cabeça, antes de tudo, para prescrever aquele diagnóstico. Então, no caso, seria procurar que seja um tarólogo, um profissional, um terapeuta, para ela ter um encaminhamento. Mas esse 2026, assim, ele tende a ser um ano um tanto de bastante obstáculo, né? Mas aí, como eu falei, vai depender do mapa. Mas eu vou terminar rica e magra, você viu? né, Ramon? Foi exatamente isso que você viu, né? E dando um recado também para o pessoal que tem interesse, que já é cartomante, que já joga, ou que, de repente, tem vontade de se aventurar por este mundo, né? Eu também ministro curso na Academia dos Arcanos, né? Lá a gente tem curso de astrologia ocidental, curso de tarô, de baralho cigano e baralho comum. Isso é da Védica também ou só não, leitura? Da Védica não, da outra ocidental. Legal. Mas você faz, se eu quiser fazer a Védica com você faz? Sim, sim. Inclusive, eu tô conversar daqui tem a pouco. Site também da Academia dos Arcanos, que lá eu estou escrevendo vários textos também, tanto de cartomancia, tanto de tarô também, se o pessoal quiser visitar também. Beleza. E é tudo gratuito lá. Muito bom. Muito bom. Muito bom, né? Gente, passa muito rápido, né? Nossa, e é uma super aula, né? Sim. E então, assim, primeira coisa, desmistifiquem o tarô, desmistifiquem as coisas para realmente trazer o significado do que tem que ser, essa né? questão é interessante de desmistificação, porque muitas vezes o mistério ele acaba sendo inimigo da verdade, né? Porque muitas vezes você mistificar muito uma coisa, você vai criar ali uma fantasia e não vai ver o real de fato como ele é, né? E a verdade, ela tem que ser objetiva, né? A verdade em si mesma, ela é objetiva, ela não pode ser subjetiva. Ela não pode ser relativa, entende? Sim. E dentro do tarô, né, que eles falam da história, já começa mistificado, Sim, já né? começa mistificado. Porque falar é do Egito, Sim. então já tem esse processo, o que acontece? né? Eu também, eu faço faculdade de História e Filosofia, então eu me dedico também a essas pesquisas para, de certa forma, trazer uma verdade mais pura, né? Sim. Para a questão de historicidade, né? De história, etc. Maravilhoso. GG. Só agradecer. Mães, recados. Só agradecer também. Assim, adorei, né? É muito legal ver essas relações que você faz, porque, como você falou, né? Embora tenha todo um campo espiritual, místico, uma leitura do inconsciente, Sim. ela é objetiva. Sim. E muitas vezes a gente não vê tanto essa objetividade nos profissionais da área, né? Então, Sim. adorei esse olhar. E o interessante também, a questão do estudo também, é que o tarólogo ele tem que se colocar no papel dele, muitas vezes, de tarólogo, né? E cada profissional no seu quadro, para não marginalizar as pessoas sérias da área, né? Tipo, Sim. a questão do estudo ela é bastante importante, né? E ter a ocupação também
da sua área, né? Tipo, registrada, tudo certinho, etc. Aí, e a questão também, de futuramente eu voltar, a gente pode também abordar outros temas, né? Na área mais ocultista, né? Magia enoquiana também eu pratico. Gente, ó, esse rapaz é um arcano vivo. Então é um baúzinho com várias informações. Então, se vocês quiserem que o Ramon volte, põe aí, #volta Ramon. Que a gente traz ele de volta para falar de mais Sim. informações, porque eu sei que você falou 1% do que você tem de informação que dá para trazer, então quer saber mais, manda aí que a gente traz ele de volta. Com certeza. Muito bom. Muito bom. Né? E aí, GG, recadinhos do yoga? Toda terça, 6h15 da manhã, aulas de yoga terapia hormonal, que o Ramon já viu que vai me dar milhões esse ano. Então... E que vai me ajudar a emagrecer. Pronto, é yoga terapia hormonal, já matei. E você vai... Como o Ramon viu também, né? Eu estarei com problemas financeiros. Então, agenda aberta para captação dos mentores. Ajudem aí, né? Porque as tendências não estão favoráveis. Vamos favorizar as tendências do Manx. Ajude o professorzinho. Maravilha. Ramon, eu estou muito contente por você ter vindo. Eu acho que tem muita gente que tem muita informação, né, para a gente trocar e trazer mais. Então, fica o convite quando vocês quiserem voltar para trazer mais temas. E fala, Marta, quero falar sobre magia enoquiana, que eu nem sei o que é isso, né? Aí a gente traz e você explica. Então, é uma aula mesmo. E aí, volte, fica o convite para a sua volta também. Foi um prazer também pela... A receptividade de vocês também, um prazer estar aqui no podcast da Vibe Mundial, né? Então, foi uma grande honra. É isso aí. Pessoal, então acompanhe a gente nos nossos canais, ali no podcast da Hathor, né? E é sempre o lançamento dos vídeos segunda-feira, 10 da manhã, tá bom? É isso aí, vai ser 10 da manhã, né, Doni? Valeu, Doni, valeu, gente, obrigada. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.